desenvolver algoritmo. Então, pelo menos saber ler um algoritmo. E nesse caso, eu tenho aqui uma equação diferencial. Vou explicar para vocês o que é a equação diferencial, igual nós já mostrando naquele modelo do resfriamento da esfera. Uma equação diferencial é uma equação que tem derivadas, tem a variável independente, tem a variável dependente, e o objetivo é a gente obter qual que é a função cuja derivada dela é igual a nesse caso aqui, a própria função vezes x. Então, eu tenho que determinar essa equação. E muitas vezes, essas equações diferenciais elas são muito complexas e, às vezes, muitas vezes, não tem solução analítica. Então, nesse caso específico aqui, essa função aqui é muito fácil. É uma técnica muito fácil, mas eu utilizei ela para poder usar como exemplo. Então, no cálculo 3 que vocês vão estudar, vocês vão aprender técnicas que permitem resolver equações diferenciais, obtendo a expressão analítica da função. No nosso caso, no cálculo numérico, nós vamos obter a solução analítica da equação diferencial, a solução da equação diferencial, só em forma de uma função tabelada, ou seja, uma função colocada através de pontos. E aí é o seguinte, se eu precisar de uma expressão analítica dessa equação diferencial, eu posso pegar esse conjunto de pontos e gerar uma curva que mais se aproxima da função verdadeira. Cálculo numérico é mais ou menos assim, é por aproximação, não é a coisa muito exata, né? Bom, esse algoritmo aqui, então, ele resolve essa equação diferencial. Deixa eu pegar aqui e mostrar um detalhe para você, o que é esse método. Um minutinho só. Isso aqui vai ser jogo rápido. Eu já sei onde está o que eu vou buscar para vocês. Eu vou pegar o nosso conteúdo de equações diferenciais, que nós vamos estudar mais no final do nosso curso. Vou mostrar uma tela para vocês aqui, para vocês entenderem o que é o problema. Estou abrindo lá o material. Aqui está um gráfico para a gente mostrar o que é equação diferencial. Bom, eu tenho uma equação diferencial para resolver e, na verdade, eu preciso determinar essa função em azul aqui. E a equação diferencial, o que eu tenho? Vou voltar na minha telinha anterior aqui. Normalmente, eu tenho a equação diferencial e um valor aqui que é chamado condição inicial. Ou seja, com essa derivada e com essa condição inicial, eu tenho condição de estabelecer qual que é a curva que me dá essa derivada. Essa condição inicial aqui quer dizer o seguinte, ó, quando o x valer 1, o meu y vai valer 2. E aí é o seguinte, se eu voltar lá naquela curva, para exemplificar para vocês, eu preciso obter essa curva azul. Mas, na verdade, eu tenho, um ponto de partida, que é aquele x0, y0, que no nosso caso lá, é x igual a 1, y igual a 2, eu tenho esse ponto e tenho a equação da derivada. A equação da derivada, se eu traçar ela aqui, ela me dá a inclinação da curva nesse ponto.
Então, o que eu faço? Eu pego esse ponto, coloco lá na equação da equação diferencial e determino qual que é o valor da derivada nesse ponto. Uma vez que eu achei a equação da derivada, o valor da derivada nesse ponto, eu consigo determinar a equação da reta que passa nesse ponto e tem a inclinação igual àquela derivada que eu calculei. Então, com isso, eu tenho essa reta aqui, que é a primeira reta. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou assumir que a minha curva é bem próxima da minha reta. Então, eu vou pegar o meu valor de x, acrescentar um ΔX, e vou vir aqui e vou determinar esse valor de y. Então, agora eu tenho um segundo ponto, x1, y1. Esse ponto x1, y1, por esse método aqui, nós vamos assumir que ele é um ponto da minha solução, da minha curva que eu estou procurando. Mas esse método aqui que eu estou mostrando a vocês, ele tem um erro, que o valor verdadeiro que eu tinha encontrado era esse, e estou encontrando esse. Então, eu tenho um erro aqui. Bom, eu tendo esse segundo ponto, eu sabendo qual que é a derivada, eu vou lá e calculo a derivada para esse ponto, calculo a segunda reta novamente, e vem cá com um ΔX e determino o meu terceiro ponto. Então, é o seguinte, a solução da minha equação diferencial vai ser constituída deste ponto inicial, mais esse calculado, mais esse calculado. Ok? Esse método aqui é um método que tem problema, que tem um erro, mas ele é utilizado somente para a gente ilustrar como é que é o procedimento de calcular a solução numericamente. Então, eu tenho 3 pontos, e aí depois eu posso fazer uma curva que passa por esses 3 pontos e falar que é a minha solução. Nesse caso específico aqui, eu estou cometendo esse erro. Bom, esse método de calcular essas equações dessas retas e calcular esses pontos é o que está escrito no algoritmo lá, tá? Só que aqui nós estamos mostrando graficamente e lá está, em termos de algoritmo, que vai fazer esse cálculo todo. Então, vou voltar lá agora para continuar o nosso processo. Então, esse algoritmo aqui, ele calcula aqueles pontos. Então, no caso aqui, eu estou começando de x igual a 1, e no meu caso específico lá, vou botar novamente aqui no meu gráfico. Quando eu vou determinar a minha solução, eu preciso saber em qual intervalo que eu vou fazer. Então, eu vou calcular a solução no intervalo de A até um valor B. E aí, o que eu faço? Eu subdivido esse intervalo A, B em vários subintervalos para eu calcular os meus pontos aqui, tá? É isso que nós vamos fazer lá no outro exemplar. Então, o intervalo meu começa de A igual a 1 e vai até B igual a 4. Eu vou calcular 3 pontos. Aqui está pedindo para 3 pontos, poderia ser 4, 5, 10, quanto você quiser. Quanto maior a quantidade de pontos, menor vai ser o nosso erro. E aí, então, é o seguinte. Aqui eu estou fazendo um teste aqui, perguntando se o valor de B é maior que o valor de A, porque a diferencial vai ser calculada de A até B, ou seja, progredindo de A menor até um B maior. Por isso que fez só um teste, que se é maior, só para testar lá se esse A e B não está errado. Bom, então nessa linha aqui, eu vou calcular o meu H. No caso aqui, o H vai ser igual a P menos A, 4. Vamos fazer a conta. 4 menos 1, dividido por 3. Esse H está valendo 1. O x1 está valendo A e o y1 está valendo 2. Só voltar aqui embaixo, que a solução, eu vou colocar ela nessa tabelinha aqui, tá? Então, eu vou ter uma solução para x igual a 1. Depois, eu vou acrescentar esse H. Eu vou ter x igual a 2, um x igual a 3 e um x igual a 4. Então, eu quero saber agora quanto vale esses y aqui. Lembrando que
o que nós estamos vendo aqui é a leitura de um algoritmo. Não vamos estar preocupados no que o método está fazendo. Eu estou somente seguindo o meu algoritmo aqui. Beleza? Então, chegou nesse ponto aqui, calculou quanto vale o H. Estou falando que o x1 é igual a A e o A é igual a 1. Então, meu x1 está aqui, está valendo 1. y1 está valendo 2, está aqui. Depois eu faço I igual a 1. E depois eu faço uma repetição aqui. Vou fazer esse processo aqui repetindo, enquanto, até o fim do enquanto o I for menor do que N mais 1. Se o N é 3, eu vou fazer isso aqui enquanto o I for menor que 4. Então, eu vou fazer para I igual a 1, igual a 2, igual a 3, e só. Bom, então, o I está valendo 1, 1 é menor do que 4. Vou até substituir aqui o meu valor, N mais 1 está sendo 4. O Z vai ser igual, vou calcular aqui, B vai ser igual, o H, que é 1, vezes Y de 1, Y de I. O I está valendo 1, Y de 1. Y de 1 vale 2, está escrito aqui. Então, se 2 vezes o meu X de 1. O X de 1 está valendo 1. Então, esse Z está valendo 2. Aí está falando agora que o X de I mais 1, o I está valendo 1. Esse aqui é o X de 2. Esse é igual ao X de 1. No caso é 1. Mais o H. X de 2 é igual a 2. E o Y na posição 2 vai ser igual o Y da posição 1, é 2, mais o Z. O Z eu acabei de calcular aqui, 2, igual a 4. Então, aqui agora eu tenho o segundo ponto, x2 e y2. Vou vir aqui, vou preencher x2 e y2, 4. Volta I igual a I mais 1. O I agora vai passar a ser, era 1 mais 1, passou a ser 2. Volta lá em cima. Vou calcular um novo Z. O novo Z vai ser igual. O H, que é 1, multiplica. O I agora está valendo 2. Y de 2. Y de 2 é 4. Vezes o X de 2. X de 2 é 2. Então, esse Z passou a ser 8. O X de 3. X de I mais 1. I2 mais 1, 3. Vai ser igual ao X de 2. Está aqui. O X de 2 igual a 2. Mais o H. É 1. X de 2 passou igual a ser 3. O Y de 3 vai ser igual ao Y de 2. Y de 2 é 4. Mais o Z, que é 8. Dá igual a 12. Então, vou preencher aqui minha tabelinha. X igual a 3, o Y vai ser 12. O I agora vai ser igual ao I anterior que eu tenho, que é 2, com mais 1, vai passar a ser 3. Voltou lá em cima. V igual ao H, que é 1, multiplica. Multiplica o Y de 3. Y de 3 nós calculamos aqui, que é 12. Vezes o X de 3, que é 3. Isso aqui deu 36.
o x... Espera aí um pouquinho. X de I mais 1. O I é 3, com mais 1, 4. X de 4 vai ser igual ao x anterior, que é 3, com mais 1, igual a 4. O y de 4 vai ser igual ao y anterior, 12, mais o z, que é 36. Isso aqui deu 48. Eu vou preencher aqui, deu 48. Aí voltou, o i passou a ser 4, i vai ser igual a 1 mais 3, igual a 4. Na hora que volta lá, enquanto o i for menor que 4, agora o i já não é menor que 4, mas ele vai parar de repetir e vai vir para cá. E aqui agora é um procedimento que vai montar essa tabelinha que eu estava fazendo. Vai mostrar o x de 1, o y de 1, o x de 2, então vai mostrar essa tabelinha aqui. Essa tabelinha é a solução dessa equação diferencial, segundo esse esquema aí. Essa equação diferencial aqui, se eu pegar esse dx e passar para cá, eu vou separar as variáveis aqui. Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Aqui eu vou ter dy sobre y igual a x vezes dx. Aqui está uma diferencial de y, aqui é diferencial de x. Isso vocês vão estudar agora no cálculo 3 aí. Para eu fazer a inversa da diferenciação, eu vou aí integrar, né? Então, eu vou vir aqui e vou calcular a integral disso igual a integral disso. A integral disso aqui vai ser ln de y. A integral disso aqui vai ser x2 sobre 2. Mais uma constante. Bom, essa é a solução analítica que nós estamos vendo. Estou vendo se tem alguma informação aqui. Tá. Isso que eu estou fazendo aqui agora não tem muito a ver com o nosso cálculo numérico, não. Só que é o seguinte, como é que eu faço para determinar esse C? Eu sei que quando o x valer 1, o y está valendo 2, né? Estava escrito lá? Então, vai ter assim, ln de 2 vai ser igual a 1 sobre 2 mais c. Então, meu c vai ser igual a 2 vezes ln de 2. Se eu pegar esse valor de c e colocar lá na minha expressão, vou colocar isso aqui aqui. Essa equação aqui, que é a minha equação diferencial, a solução da minha equação diferencial. Isso aqui eu posso até fazer o seguinte aqui. Colocar esse 2 para cá, esse aqui resolve para cá. Aí, se eu passar esse ln de 2 para lá, quero conferir um negócio aqui, gente. Se eu passar esse ln de 2 para lá, isso aqui ficou igual a ln. Vamos abrir um parênteses aqui.
Y. 2 ao quadrado dá 4. Aí eu vou tirar aqui y dividido por 4 vai ser igual a E elevado. E no final eu tenho que y é igual a 4 vezes final das contas. Essa equação aqui é que é a solução analítica daquela função que nós estávamos propondo lá, que é a função dessa função aqui. Tanto é que a gente podia até testar agora. Quando o x valer 1 elevado a meio vezes 4, alguém tem calculadora aí? Que 5 elevado a x. Elevado a x. Vou fazer a conta na minha calculadora. É muito diferente. Para x igual a 1, o y está dando 6,59. Está errado esse aqui. Esse desenvolvimento que eu fiz está errado. 2 sobre 2 mais c. Quando x valer 1, o y vale 2. Às vezes está... 3 igual a 12 dividindo 2 menos 1 dividido. Isso aqui é fora do nosso contexto, mas eu ia achar a solução analítica dele. Então, deixa isso para lá. Vou fechar aqui. Bom, então, o objetivo aqui era só a gente seguir o raciocínio do algoritmo, ok? Vamos passar para frente. O que você sugere agora? O próximo assunto nosso foi sistemas lineares. Nós podemos resolver o sistema linear por vários métodos. Método de Gauss, que transforma o meu sistema qualquer num sistema diagonal, sistema triangular superior, e que eu resolvo por substituição retroativa. Mas tem o método de Jordan, que aperfeiçoa mais o método de Gauss e obtém como solução a transformação um sistema diagonal. E aí a solução já sai direto. Esses são os métodos diretos, que me dão soluções precisas. Existem os métodos iterativos, ou chamados métodos indiretos. Nós temos o método de Jacobi e o método de Gauss-Seidel. O método de Gauss-Seidel é um aperfeiçoamento do método de Jacobi. Então, nós nem consideramos esse método de Jacobi, vamos partir para o método de Gauss-Seidel. Então, vamos pegar um exemplo aqui, no método de Gauss-Seidel. Pegar um exemplo pequeno. Por
Inclusive, é até melhor trabalhar com aquele... Vamos passar para outra página aqui. Vamos inventar um exemplo aqui. Para ficar mais fácil, vamos fazer um sistema 2 por 2, tá? Vamos dizer que seria aqui 2x1 mais 5x2 igual a 6. E a outra equação seria 4x1 menos 3x2 igual a 7. Suponha que seja esse o nosso sistema linear. Aí nós vamos utilizar o método Gauss-Seidel, método iterativo. O que consiste esse método iterativo? Eu vou transformar esse sistema, está na forma de AX igual a B, eu vou transformar ele naquela forma, x igual a um f de x. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou isolar um valor de x de um lado e passar para o outro lado. Então, vou fazer isso aqui agora. Vou pegar lá, vou ter que, nessa equação aqui, eu vou separar o x1. X1 vai passar a ser igual a 6 menos 5x2 dividido por 2. E o meu x2 seria igual, pegando nessa equação aqui agora, a 7 menos 4 vezes o x1 dividido pelo coeficiente, vou dar menos 3. E aí, como é que funcionaria o método? Eu parto de uma solução inicial proposta aqui, dou um valor para x2, aí calculo um x1. Com esse valor de x1, eu venho cá e calculo x2. Com esse x2, eu volto aqui e calculo um novo x1. E com esse novo x1, eu calculo um novo x2. E assim vou fazendo a sequência até que os dois valores de x1 se estabilizem. Ou seja, há uma convergência de valor de x1 com certo valor e o x2 também. E nesse caso, a solução final seria quando estabelece essa convergência. Ou seja, quando a diferença entre dois valores de x1 e dois valores de x2 são menores que uma precisão que eu já estabeleci. Ok? Então, a gente poderia fazer uma planilha para fazer esse cálculo aí. Então, vou calcular o x1 e depois eu vou calcular o x2. Qual que é a fórmula do x1? Voltando lá. x1 igual a 6 menos 5x2 dividido por 2. Então, assim, aqui vai ser minha solução inicial proposta. Aqui que eu vou colocar a fórmula do x1. x1 é igual a 6 menos o valor de x2. O valor de x2 está aqui.
dividido por 2. O meu x2 vai ser igual a 7 menos 4 vezes o valor do x1. O x1 que eu tenho é esse aqui que eu acabei de calcular, dividido por menos 3. Dividido por menos 3. Bom, na primeira iteração, eu parti de valor de x igual a 0 e x2 igual a 0. Então, a primeira iteração, eu tive o novo x1 igual a 3 e o novo x2 igual a 2, igual a 1,667. O que eu vou fazer agora? Já tem uma nova solução. Vou repetir o procedimento. Vem cá, repita essa fórmula, repita essa fórmula. Se eu pegar esse x2 aqui e colocar nessa fórmula aqui, o valor de x1 vai ser esse aqui. E assim, nós vamos repetir esses cálculos. Vamos repetir mais uma vez, outra vez, e deveria esses valores convergir para uma solução. E pelo que eu estou vendo aqui, não está tendo convergência. Aqui vai para 1,08, 1,09, 1,09. Está oscilando e não está convergindo, não. Não, está convergindo. Está convergindo. Até foi bom esse exemplo. Aí, ó, praticamente a solução vai ser 2,5 e 1. Vou fazer uma contagem aqui de quantas iterações nós fizemos. Repetimos esse procedimento 28 vezes. Em 28 iterações, a minha solução deu essa. Bom, observe o seguinte, que esse processo de, a partir de um valor qualquer, você ir aproximando, isso chama o processo de convergência. Então, esse método de Gauss-Seidel, ele é interessante, mas o procedimento, o processo tem que ser convergente. E aí nós vimos o seguinte, poderia ter convergido nessa situação ou não. Existe um critério que é chamado critério de convergência, que diz que o elemento da diagonal do meu sistema tem que ser maior em módulo do que a soma dos módulos dos outros coeficientes. Então, nesse termo aqui, ó, esse elemento aqui, o 2, ele tinha que ser maior do que o 5, para eu ter minha convergência. Ou esse 4, maior do que esse 3. E esse é o critério das linhas. Se esse critério não deu certo, eu não tenho garantia que o sistema vai convergir. Ele pode até convergir, como aconteceu aqui. Mas existe também uma outra variante desse teste, que é o teste da coluna. Esse elemento aqui, da diagonal, tem que ser maior do que os outros elementos na mesma coluna. E em todas as colunas. Então, esse tem que ser maior que 4 e o 3 tem que ser maior que 5. Então, ele tem que ser maior do que a soma em módulo. Então, por esses dois critérios, eu não tinha garantia que esse processo ia ser convergente. O que eu vou fazer, então? Eu vou inverter o processo. Ao invés de eu calcular o x1 por essa primeira equação, eu vou calcular o x1 dessa outra equação aqui. Então, vou repetir ela aqui agora. Vou ter que o x1 vai ser igual. Vou separar o x1 dessa equação aqui, porque o x1... Vou até repetir o sistema aqui também. Vai ficar mais... Agora eu vou inverter as linhas aqui. O
O meu novo sistema, eu simplesmente troquei a linha de posição. Agora eu vou tirar o x1 dessa primeira equação. X1 vai ser igual a 7 mais 3 vezes x ao quadrado, x2, dividido por 4. E o meu x2, vai ser igual a 6, peraí, 6 menos 2 vezes o x1, dividido por x2, dividido por 5. Então, eu vou pôr essas duas equações lá no minha planilha, lá para fazer os cálculos. 7 mais 3x2. Vou fazer aqui diferente aqui. Vou fazer de novo aqui. Vou pensar de 0 e 0. Aqui eu vou pôr a fórmula, que é igual a 7 mais 3x2. 3 vezes o x2 é esse, dividido por 4. E o meu novo x2 vai ser igual a 6 menos 2 vezes o x1. X1 agora é esse, dividido por 2. Outra iteração. Fazer iteração. Repetindo, repetindo. Repetindo. Achei que ia dar mais rápido. A solução deu diferente da que a de lá. Deu esse valor aqui. 2,85,071. Nós vamos ter que verificar qual que está certo. Vamos calcular os resíduos. Resíduo da equação 1. Será que eu repeti certinho aqui? 2x1 mais 6, 4 menos 3. Primeira equação é 4 vezes x1. 4 vezes o x1 menos 3x2. 4 vezes o x1. Vou pegar esse x1 aqui. Igual a 4 vezes meu x1. Menos 3 vezes o meu x2. É isso. Isso aí, menos 7. Resida-se nesse. O R2 resida a segunda linha. Vai ser igual a 6 menos 2x1 mais 5x2. 2 vezes o x1 mais 5 vezes o x2 menos 6. You are now unmuted. Oi. Vamos lá. Esse aqui
pegar lá, conferindo aqui. You are now muted. 7 mais You are 3x2 now dividido unmuted. por 4. 7 mais 3x2 dividido por 4. Tá certo. Como é que é? Ah, nesse aqui? Vamos lá. You are now muted. 6 menos 5. 6 menos 5. Ah, tá. Certo. 6 menos 5 vezes o x2. 6 menos 5 vezes 2. Então, agora mudou tudo. E você vê que não convergiu. Então, esse processo aqui não converge. Agora, esse aqui que eu estou achando o erro, o resíduo muito grande. Essa equação aqui, vamos ver aqui. x2, 6 menos 2 vezes x1. 6 menos 2 vezes o x1 dividido por 2, certo? E a equação é 2 vezes x1 mais 5. 2 vezes x1 mais 5 vezes x2. Está errado isso aí, então. Não, está errado aqui, caramba. Essa equação, 6 menos 2 sobre 5. 6 menos 2. Que é 5, né? Aqui burrada. Aqui, que é 5. Agora deu. Bom, aí é o seguinte. Aqui na planilha é fácil de fazer um monte de cálculo, né? Fazer isso na munheca é difícil. Então é o seguinte. Qual que é o processo? Eu tenho que repetir até que a diferença entre 2x consecutivos seja menor do que a minha tolerância. O que é a diferença de dois valores de x consecutivos? Esse menos o anterior dividido por esse. Então, eu tenho que calcular aqui dois erros, vamos dizer assim. O erro do x1 e o erro do x2. Então, nesse modo aqui, por exemplo, o que é o erro do x1? Vou calcular mais na frente aqui. Ó. Pode. O que é o erro do x1? Vai ser igual a este valor do x1 menos o anterior dividido pelo último valor. E o erro no x2, mesma coisa. O valor do x2 menos o anterior dividido pelo valor do x2. Veja bem, nós não vamos considerar sinal, tá? Vou pegar só o módulo. Nesse ponto aqui, o erro está em torno de 17%, aqui está no erro na torre de 42%. Se eu quiser um erro de 1% só, aí eu vou ter que repetir isso tudo aqui até que esse erro seja menor do que 1%, que é 0,01. Nesse ponto aqui, ó, meu erro aqui já está, ó, 0,01%, aqui 0,02%. Então, eu poderia parar o procedimento aqui, ó. Ou aqui, ó, menor que 0,1, nesse ponto aqui, ó. Essa seria a minha solução com erro menor do que 0,1%. Aí eu posso ir lá e calcular meu resíduo agora. Esse x1 aqui é o F9 com G9. Pelo menos 0,0. E esse aqui seria F9 com meu G9. O resíduo da segunda linha deu 0.
esse aqui deu 0,01. Só conferir aquela equação de cima aqui para 4 menos 3. 4x1 menos 3x2 menos 7. Tá certo. Então, esses são os resíduos. Então, esse é o método de resolução do Gauss-Seidel. Observe que é um processo demorado e muito cansativo manualmente. Por isso que a gente fala sempre que a gente tem que lançar a mão dos recursos computacionais, né? Você viu que uma vez que a gente monta essa equação aqui, ó, a gente pode fazer infinitas iterações aqui, ó. Infinitas não, né? 200 iterações só em um segundo. Essa é a solução final do meu. Vou até pegar esses valores aqui da linha 185 e colocar lá. Na linha 185, e calcular o resíduo. 185. 85. Olha o resíduo lá agora, ó. 0. Também seria 185. Então, é o seguinte. Esse método, embora ele não seja muito preciso, ele dá solução aproximada, com recurso computacional você consegue chegar com uma precisão tão próxima do valor exato quanto possível, né? Bem rapidamente. Ok? Vamos voltar aqui. Agora que eu estou vendo as mensagens suas. Deixa eu ver um outro exemplo. You are now unmuted. Nós já vimos o... Oi. Não, nós vamos especificar qual método que ele vai usar. Entendeu? Então, nós temos o método de Gauss. O método de Gauss nós não vamos fazer aqui, não, tá? Porque você já sabe que você já fizer escalonamento, ok? Isso, qual vai ser utilizado, qual que é a precisão que você tem que fazer. E no caso, se for o caso desse sistema pelo Gauss-Seidel, como é um processo demorado, eu vou especificar. Você vai fazer até que a precisão seja menor do que, por exemplo, 0,01, ou fazer até a terceira linha, para não ficar fazendo aqui um monte de conta. Aí, quando parar na terceira linha, você calcula o resíduo, só para entender, saber assim, se você sabe fazer o processo, mas eu não estou preocupado em você achar a solução final lá certinho, só para você. Então, principalmente, esse método precisa saber separar as variáveis e saber utilizar o critério para você saber se vai convergir ou não. Só para voltar naquele caso nosso aqui, ó, quando eu não tinha invertido as linhas, você está vendo que não está convergindo. Aqui, ó, dá valor negativo, positivo, não vai convergir nunca. Aí os números vão só crescendo, dos dois lados. Só para relembrar o seguinte, esse sistema, embora ele seja trabalhoso, e se você consegue estabelecer na forma de convergência, ele é interessante de ser utilizado em sistemas em que a minha matriz de coeficientes ela não é densa. O que é a matriz de coeficientes densa? Densa é quando eu não tenho muitos valores de zero. Agora, tem casos que eu tenho muitos valores de zero, então, quando eu for fazer pelo método de Gauss, eu corro o risco de, em algum momento, dar divisão por zero, na hora de calcular aqueles multiplicadores. A menos que se utilize aquele recurso que eu passei para vocês não têm ao caso de sentir a lógica do problema, que seria o seguinte, antes de você começar a fazer o método de Gauss, você reordenar as equações, tanto alterando linhas e colunas, de tal forma que o elemento pivô vai ser o maior elemento
dos termos da matriz de coeficiente. Então, a cada passo você vai fazer isso, que chama lá pivotamento. Então, aí, desse jeito, você contorna esse problema da divisão por zero. Mas, todos dois vão ser trabalhosos, e dependendo do número de variáveis também, aí fica mais complicado ainda. Vamos fazer o seguinte agora. Agora nós vamos fazer uma equação algébrica. Nós estamos preocupados agora em determinar raízes de equação. Beleza? Pode ser? Vamos apagar esse aqui. Esse aqui é o meu quadro. É difícil pra caramba ficar mexendo com esse negócio. Vamos dizer o seguinte, eu vou calcular, quer determinar a raiz dessa equação aqui agora. Vou inventar aqui. Ver. 2 vezes x ao cubo menos x mais 2. Esse é o último assunto que nós vimos, né? Então, achar a raiz dessa equação. Qual que é o valor de x que se colocar aqui vai dar zero? Alguém sabe como fazer isso analiticamente? Em vez de ser por método numérico? Não tem jeito. Não tem solução analítica, não tem uma forma que você coloca aí que assim vai dar certo. Então, o método numérico que a gente vai fazer, vamos determinar essa raiz por aproximação. E eu só posso aproximar se eu souber em qual intervalo que está a minha raiz. Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer aí é o isolamento das raízes. Aí é o seguinte, como é uma expressão algébrica, eu posso utilizar o teorema de Lagrange. Determinar os limites superiores da raiz positiva. Então, que seria L igual a 1 mais raiz aqui de N menos K de B sobre a N. Esse aí vai ser o limite superior das raízes positivas. Certo? No caso específico aí, meu N é igual ao grau do polinômio, que é 3. O K vai ser igual o maior expoente do X que tenha coeficiente negativo. Coeficiente negativo, eu só tenho esse aqui. E o expoente do X aqui é 1. Se porventura, mudando aqui um pouquinho, só se fosse assim, se aqui fosse dessa forma aqui, ó, se fosse assim, expoente de coeficiente negativo. O negativo está aqui, no menos 2. Qual que é o expoente do valor de x? O expoente do valor de x aqui seria 0, porque x elevado a 0 dá 1, então me dá essa constante. Ok? Vou voltar ao nosso exercício anterior. Então, quando o termo é negativo, é o sem valor de x, o k vai ser igual a 0. E o b? B é igual ao maior módulo de coeficiente negativo. Só tem um negativo aqui, o módulo dele é 1. Então, eu vou calcular o meu L, que vai ser igual a 1 mais raiz 3 menos 1 dá 2. Então, a raiz quadrada. Raiz quadrada de B, que é 1, dividido pelo AN. AN é o primeiro
coeficiente do meu polinômio. Raiz de meio. Quanto que é a raiz de meio? Ponto 5 elevado a ponto 5 mais 1. Então, o maior valor que eu vou ter raiz positiva é 1,70. 1,71. Ok? Então, vou voltar um pouquinho, que é o seguinte. Essa equação aqui, eu posso ter até 3 raízes. Não é isso? Bom, eu estou querendo raízes reais. Essas 3 raízes pode ser que sejam raízes reais e complexas. Se for raízes reais, elas podem ser positivas ou negativas. Para eu determinar quantas raízes reais positivas que eu posso ter, eu vou fazer a análise dos sinais aqui, que é a regra de Descartes. O número de raízes reais positivas é igual ao número de variações de sinais aqui. Positivo para negativo variou uma vez, daqui para cá variou 2 vezes. Então, eu tenho 2 raízes positivas. E raízes negativas? É o número de conservação de sinais. Ou senão, eu posso fazer o seguinte. Vou reescrever essa equação aqui. Para determinar o número de raiz negativa, eu vou reescrever essa equação trocando x pelo menos x. Ok? Se eu colocar menos x elevado ao cubo, vai dar menos x3. Então, ali vai ficar menos 2x elevado a 3. Se eu colocar menos x aqui com esse menos, aí passa a ser mais x. Depois, mais 2. Então, depois que eu converti a minha equação utilizando menos x no lugar do x, agora eu posso fazer a análise de sinais novamente. Número de variações de sinal 1 não variou. Então, nesse polinômio aqui, eu posso ter 2 raízes reais positivas e uma raiz real negativa. Ok? E a regra diz o seguinte, o número de raízes reais positivas vai ser igual a esse número de variações de sinais subtraído de um par, de um número par. Então, como esse número de variações de sinais deu positivo, deu 2, se eu subtrair um valor positivo e par, eu só posso subtrair 2. Então, o número de raízes reais positivas vão ser igual a 2 ou 0. Se, porventura, for 0, é porque eu não tenho raízes reais, eu só tenho raízes complexas positivas. Ok? Bom, mas no caso específico aqui, então, eu tenho 2 raízes reais positivas e uma raiz real negativa. Sei que as minhas raízes reais, o maior valor dela vai ser 1,71. Então, se eu considerar o intervalo de 0 a 1,71, como eu espero ter 2 raízes positivas, então eu vou ter 2 raízes positivas nesse intervalo. E como é que eu vou saber qual que é o intervalo que contém apenas uma raiz? Vou fazer o seguinte, vou calcular o valor da função quando x valer 0. No caso, vai ser 2 vezes 0 ao cubo, menos 0, mais 2. Valor de f de 0 dá 2. E o f de 1,7 é igual a 2 vezes 1,7 ao cubo, menos 1,7 mais 2. Vou fazer essa continha aqui.
1,7 ao cubo, vezes 2, 1,7 menos 2 mais. Esse valor deu 10,12. Ok? Então, é o seguinte, no intervalo que eu tenho de A até B, por exemplo, se eu tenho f de A vezes f de B maior que zero, é porque ou eu não tenho raiz nesse intervalo, ou eu tenho um número par de raízes. 1,7 sendo maior que zero. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, vou fazer por tentativa, vou particionar esse intervalo no meio para verificar. Só para não partir no meio certinho, para ficar fácil fazer essa conta aqui, eu vou adotar x igual a 1. Está na metade daquele intervalo, mais ou menos, né? E vou calcular o f de 1. F de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1 mais 2. Igual. 2 vezes 1, 2, menos 1 dá 1, mais 1, 3. Entendeu? You are now unmuted. You are now muted. Bom, então, f de 1 vezes f de 7, essa equação minha que eu montei aí, vou inventar ela, acho que vai dar certo, não. Acho que não tem raiz real nisso aí, não. Então é o seguinte, como esse produto aqui é maior que zero, ou eu tenho um número par de raízes aqui, ou eu não tenho raiz nesse intervalo. Da mesma forma, o f de 0 vezes f de 1 também está sendo maior que zero. Ou eu tenho duas raízes aqui, eu não tenho nenhuma. Vou ter que fazer mais um particionamento aí. Pode ser que eu não tenha nenhuma raiz real, tá? Vamos fazer o seguinte. Para não perder muito tempo, eu vou lançar a mão da minha planilha, em que eu posso calcular rapidamente esses valores aqui. Então, vou pegar aqui x, e aqui f de x. É interessante esse exercício que eu fiz aí. Para x igual a zero, a função é 2 vezes o x elevado ao cubo, menos o valor de x, mais 2, não é isso? Vou fazer o seguinte, meio e meio aqui. Vamos ver aqui agora. Não tenho raiz. Não tenho raiz nesse intervalo, raiz real. Bom, mas vamos fazer o seguinte. Por esse cálculo, eu cheguei nessa conclusão. Mas eu poderia lançar mão de um outro recurso também, que era calcular graficamente esse intervalo. Então, agora, eu vou constatar que realmente eu não tenho raiz real ali. Então, o que eu faria? Eu vou transformar essa função numa soma de duas parcelas. Um pouquinho de g de x menos o meu h de x. Isso tem que ser zero. Por analogia aqui, eu vou falar que o meu g de x é igual a 2x ao cubo. E o meu h de x vai ser igual a esse resto aqui. Chamar a atenção do fato seguinte. Se eu pegar g menos isso aqui, deveria dar essa expressão. Mas como aqui está negativo, se eu pôr menos aqui, esse mesmo comer vai dar mais, não vai dar certo. Então, eu tenho que clicar e trocar o sinal. O meu
Meu h de x aqui é positivo e aqui é negativo. Muito bem. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um gráfico dessas duas funções. E onde elas cruzarem é que seria a minha raiz. E pelo que eu estou vendo aqui, estou achando que isso não vai cruzar. Eu vou até utilizar o recurso aqui do grafo também, de novo. Vou pôr aqui o g de x. Que vai ser igual a 2 vezes o x elevado ao cubo. Meu h ele é igual ao h mesmo. X menos 2 igual ao valor de x menos 2. Vamos fazer aqui para todos esses valores aí, foi calculado isso. Eu não sei se vocês têm traquejo na planilha de Excel, e como eu falei para vocês, Excel tem recurso muito interessante. Eu posso vir aqui e fazer o seguinte: vou fazer o esboço desse gráfico, para ver se essas linhas cruzam ou não. Então, o que eu faço? Venho aqui, vou lá inserir gráfico, fazer esse gráfico aqui. Vou vir cá, colocar que estava errado ali. Os valores de x. Peraí, um pouquinho. O gráfico na frente ali. Caraca. Vou tirar o gráfico da frente dos dados ali. Vou vir aqui, trocar os dados. Os valores de x. Os valores de x não são esse aqui, não. O valor de x é esse aqui. E o valor de y, no caso do h, é esse aqui mesmo. E aí está a equação. Caraca. E aqui está a equação da reta que nós temos. E a outra curva? Esqueci de montar outra curva. Vou adicionar uma nova curva lá, em que os valores de x vão continuar sendo esses, e o valor de y vão ser o g de x. Está aí. Se eu fosse determinar graficamente onde essas duas curvas se cruzam, elas não se cruzam. Vou até tirar um pouco. Só para ter ideia, tá vendo? A curva do x2, x3 está aqui, e a nossa reta está aqui. Se as duas não se cruzam, eu não tenho raiz naquele intervalo. Ok? Me dá um retorno aí, deixa eu ver o que vocês estão falando. Naquele espaço ali, quando eu estou querendo calcular o esboço do gráfico, eu não preciso precisar bem naquele intervalo, não, porque eu não sei qual vai ser o intervalo. Então, eu vou traçar o esboço e vou traçar as curvas aleatoriamente, até eu perceber onde que elas se cruzam. Como a minha escala, eu não vou estar com muita precisão, eu posso até estimar qual que é o intervalo. Para a gente ter melhor solução nisso, vamos fazer o seguinte, nós vamos trocar a nossa equação, vamos para uma equação que talvez dê aquele lado. Então, se eu trocasse o sinal aqui, por exemplo, vamos dizer que eu vou tirar esse x2 aqui, ok? Tirando esse x2, aqui vai tirar esse x2, o intervalo aqui do AN
vai ser igual a 1. E aqui o meu intervalo aqui também seria 1. Ficou x3 menos x, tal. Então, vira aqui de novo. Aqui o g aqui virou C1. Meu g passou a ser 1. Vou lá no gráfico só para a gente estimar lá. O meu g agora não tem 2 mais, é só 1. Vamos ver se vai continuar cruzando ou não. Continua não cruzando. Vou inventar outro, então. Vou voltar o 2 para cá. Vou fazer o seguinte, vou pôr aqui mais aqui. Vou pôr menos aqui. Continua tendo uma raiz só. Positiva vai dar. Vamos ver o que vai dar aqui. Continua menos. Negativo. Positivo. Variou uma vez e variou duas. Agora eu vou ter duas raízes negativas e uma positiva. Então, só lembrando, x menos 2. Mudou, foi aqui. Aqui tornou ser positiva, aqui tornou negativa. Agora o meu h vai passar a ser menos x mais 2. E aqui volta a ser 2x3. Se a gente fosse calcular aqui o limite superior das raízes, então vai ser o seguinte. O n continua sendo 3. O k, coeficiente negativo, está aqui. O x, o expoente dele aqui seria 0. Então, o meu k vai ser igual a 0. E o b, módulo negativo, então o b passou a ser 2. Aí, aqui agora passou a ser, se voltar lá, raiz cúbica. 3 menos 0, 3. Aqui vai ser o b, que é 2 dividido por an. O an é 2 também. Raiz cúbica de 1. Isso aqui deu igual a 2. Então, o intervalo que eu vou ter raiz é de 0 a 2. Raiz positiva, hein? Beleza? Aí eu tenho f de 0. Eu tenho que calcular tudo isso aqui de novo. Mas vou lá para a gente traçar o gráfico e para a gente ver como é que ficou. O 2x menos x mais 2. Então, mudou só a equação do h. Isso aqui continua sendo 2 agora. Duas vezes. Calculando. E esse aqui agora ficou menos o x mais 2. Calculando. Tá vendo onde está cruzando agora? Então, onde cruzou é que eu tenho a minha raiz. Minha raiz vai estar entre 0 e 1. A raiz positiva, tá? E eu vou ter raiz negativa. Eu vou ter duas raízes negativas. Reais ou complexas. Eu estou achando que as duas raízes negativas são complexas, porque essa curva aqui vai vir para cá e essa aqui vai continuar subindo para lá. Então, não vai cruzar, não. Bom, então eu tenho uma raiz positiva entre 0 e 1. Beleza? Conferindo lá. F de 0, se o x for 0 aqui agora, f de 0 vai dar menos 2. Aqui é menos. Aqui é mais. E o f de 2 igual 2 e 8 mais 2
Menos 2. Depois ao cubo. 2 ao cubo é 8, vezes 2, 16, mais 2, 18, menos 2, deu 16. Nesse caso agora, o f de 0 vezes o f de 2 deu menor que 0. Se é menor que 0, eu tenho raiz ali. Eu posso ter o número ímpar de raízes. Como é de se esperar, pelo estudo de sinais aqui, que eu vou ter uma raiz positiva, não variou, variou uma vez. Então, eu posso ter uma raiz real positiva, então eu posso afirmar, então, que, tirando isso daqui agora, que entre 0 e 2 eu tenho uma raiz real. Então, eu vou procurar qual que é essa raiz entre 0 e 2. Graficamente também, eu usei lá o Excel para fazer esse gráfico, mas esses gráficos aqui nem precisaria ir daquele Excel. A gente poderia fazer o esboço manualmente, porque a curva X3, a gente sabe que ela é tipo uma hipérbole, né, que faz uma curva assim. E esse aqui é a equação de uma reta. Então, poderia traçar o esboço tranquilamente. Bom, mas aí é o seguinte, então nós vamos usar agora o método de Newton, que foi o que eu propus para vocês. Nós vamos usar o método de Newton entre 0 e 2. Então, vou vir aqui, pegar essa função. Para eu calcular o método de Newton, eu preciso achar a derivada primeira. A derivada primeira aí vai ser 6x ao quadrado mais 1. Derivada segunda vai ser igual a 12x. O método de Newton, a gente calcula o valor assim, o próximo valor de x, eu vou chamar de x1, ele é igual a x0 menos o valor da função em x0 dividido pelo valor da derivada primeira, quando x valer x0. Muito bem. E qual vai ser o valor de x0? O intervalo que eu vou procurar raiz, como eu achei que é de 0 a 2, então o meu x0 ele vai poder ser 0, ou ele vai poder ser 2. E qual que é o critério que eu vou ter para escolher dos dois? É pelo seguinte, eu tenho que ter esse critério, porque dependendo do valor de onde eu começar, o método pode não convergir. E a certeza que eu tenho que ele vai convergir é quando eu tenho uma situação que o valor da função, quando x valer x0, x0 aqui não necessariamente é o primeiro valor do intervalo, né? X0 é o ponto de partida. O critério é que o produto do valor da função nesse ponto, vezes a derivada segunda desse ponto, o produto disso tem que ser maior que 0. Ok? Então, eu já tenho o valor de f de 0, que eu calculei aqui em cima, né? Menos 2, o f de 2 é 16. Ok? Aí é o seguinte, estou confundindo, não sei se f tem que ser maior ou menor. Derivada segunda. Você calcular aqui. Derivada segunda, quando x valer x0.
derivada segunda é 12x. Desculpa, só. Se eu assumir que o x0 vale 0, aí eu vou ter f de 0 vezes f duas linhas de 0. Isso vai ser igual. Quanto vale a f de 0 que nós falamos aqui? F de 0 vale menos 2. Menos 2 vezes a derivada segunda, quando x valer 0, é 0. Esse produto, então, vai dar 0. Quando x valer 2, f de 2 vezes f duas linhas 2 é igual. F de 2 nós calculamos aqui em cima, igual a 16, vezes a derivada segunda de 2, vai dar 24. Esse resultado aqui é maior que 0. Então, quando eu partir de x igual a 2, eu vou ter uma certeza que o sistema vai convergir. Então, agora nós vamos utilizar essa forma para poder calcular isso. O meu x1, o próximo valor de x, desculpa, aqui não é x0, não, né? Vou voltar a explicar isso aqui novamente. Se eu falar que o x0 é 0, eu tenho essa condição. Se eu falar que o x0 é igual a 2, eu tenho essa condição. Então, eu vou partir de 2, porque isso aqui é maior que 0. Então, o meu próximo valor de x, que é o x1, vai ser igual o valor de x0 que eu tenho, que é 2, menos o valor da função quando o x valer x0, como o x0 é 2, vai ser 16, dividido pelo valor da derivada primeira quando o x valer 2. 2 vezes 2, 4. 16 dá 24, com mais 1, 25. Então, o próximo valor aí, calculando, 16 dividido por 25, 0,64, menos 2, aqui deu 1,36. Aí, nesse momento, eu teria que calcular o valor de f de 1,36, para saber se eu já cheguei na minha raiz. Então, vai ser igual a 2 vezes 1,36 elevado ao cubo, mais 1,36, menos 2, igual, calculando, 1,36, 3 elevado a x, 2 vezes 1,36 mais 2 menos, deu 4,39. Eu estou querendo procurar um valor de x, que é essa função d zero. Então, como não deu zero, 1,36 não é a minha raiz. Então, eu vou calcular agora o próximo valor de x, que seria o x2. x2 vai ser igual ao x1 anterior, 1,36, menos o valor da função quando x é igual a 1,36, que nós calculamos que é 4,39, dividido pela derivada primeira, que é isso aqui, quando x valer 1,36. Calculando 1,36 ao quadrado, 16, mais 1. Deu 12,09. 12,09. Aquela divisão, aqui, 4,39, deu 0,36.
somando com aquele valor, 1,36. Deu 0,997. Será que esse valor 0,997 já é a minha função? Já é a minha raiz? Então, vou lá, 2 vezes 0,997 elevado ao cubo. Mais 0,997 menos 2. Igual. Calculando, 0,997. Esse valor deu 0,979. Quer dizer, esse valor não é zero. Vou ter que calcular de novo. Esse processo é um processo de convergência. E o método de Newton é um dos métodos que tem convergência mais rápida. Mas depende da curvatura da função naquele ponto. Só voltar aqui para vocês verem o nosso material aqui. Voltar lá no método de Newton para vocês perceberem. O método de Newton, ele depende dessa curvatura aqui, que é a derivada segunda, que me dá concavidade. Dependendo dessa curvatura, o processo vai ser mais rápido ou menos rápido. Mas, por via das dúvidas, então, vamos continuar nosso cálculo aqui. O próximo valor de x3 vai ser o valor que eu achei ali, 0,997, menos o valor da função nesse ponto, que é 0,979, dividido pelo valor da derivada nesse ponto. Então, vou pegar o valor da derivada primeira. Então, é o ponto 997 elevado ao quadrado, multiplica por 6, com mais 1, 6,96. 6,96. 979 dividido por isso, subtraído daquele ponto 997. Aqui deu 0,856. Qual que é o valor da função quando x for isso? 0,856. Esse vai ser o último passo que eu vou fazer para a gente fechar aqui. 2 vezes 0,856 elevado ao cubo mais 0,856 menos 2 igual ponto 856 elevado ao cubo vezes 2 ponto 856 mais 2 menos. Aqui agora deu 0,11. Bom, então voltando. Como essa aproximação da raiz é uma aproximação, né, como o próprio tempo está falando, eu vou aproximar esse valor tantas vezes que eu queira, até que atinja a minha precisão que eu preciso. O critério de parada desse processo repetitivo
é quando eu tenho um valor de x que eu colocar aqui, que isso vai me dar tão perto de zero quanto eu queira, ou seja, menor do que a minha precisão. Se eu quisesse calcular isso com uma precisão de 0,01, eu teria que repetir isso até chegar aqui. E também, quando a diferença entre esses dois valores de x, a diferença relativa deles tem que ser menor do que aquele valor de 0,01 também. Nesse médio de Newton, provavelmente, quando atingir isso aqui dentro da minha tolerância, praticamente os nossos dois valores de x também já atingiu. Se vocês quiserem, a gente pode terminar de fazer mais uma vez, mais uma iteração aí. Vou voltar aqui na tela de vocês. O que é isso? Esse é o valor que deu? 0,9969? Ah, tá. Então, nesse momento aqui, eu cheguei no valor 0,11. Se eu fizer mais uma iteração aí, provavelmente nós vamos chegar lá. Então, nós sabemos aí o seguinte: o algoritmo, vocês vão fazer só uma leitura dele. Nós temos o método de resolução do sistema linear, que é o método de Gauss. O método de resolução do sistema linear, que é o Gauss-Seidel, que é um processo iterativo. E temos o problema de determinação de raízes. O método Newton é um dos principais deles, mas a gente podia depois fazer um exercício, aliás, na nossa KPS tem outros exercícios lá, com outros métodos, né? Só para constar que é o seguinte, nessa primeira avaliação, nós vamos levar em conta as duas primeiras APS, que não vão dar um valor de 5 pontos para cada uma, e a nossa avaliação vai valer 20 pontos. Ok? E aí a gente fecha. Nós tínhamos uma data para poder fechar essa nota, que era dia 8 de maio. E aí, quando vocês propuseram para a gente fazer na segunda-feira, aí eu concordei que eu tinha um prazo até dia 8 de maio. Mas a reitoria prorrogou, o pessoal está muito apertado. Então, se vocês quiserem, pode fazer na próxima quinta. Ou, se não, podemos fazer na segunda. Sim. Ah, tá. Será que o resto da turma aí está te ouvindo também? Deve estar, né? Ah, tá. Então nós vamos combinar isso. Vocês, o Matheus que vai ficar, não, o Diego, é o Diego que vai mandar aquela comunicação para todo mundo para marcar para quinta-feira. Ok? Então tá. Se tiver alguma dúvida, vocês mandem e-mail ou qualquer problema aí. Beleza? Então, nada, obrigado a vocês. Então, até mais. Boa noite. Eu vou continuar fazendo aquela iteração aqui para terminar aquela raiz. Vou fazer mais uma iteração. X4 é igual a x1, 0,856 menos